certeza treinar já foi um tópico sensível para você, ainda mais se você não sabe se você está treinando certo ou errado. E isso piora quando na internet encontramos diversos vídeos falando coisas diferentes sobre o mesmo treino. Um vídeo fala para fazer agachamento, outro fala para não fazer agachamento. Um vídeo fala para dobrar o joelho, outro vídeo fala para esticar o joelho. Afinal das contas, o que você precisa fazer para se sentir seguro na academia? Mas calma que eu vou te ajudar, e para isso você vai ficar comigo até o fim desse vídeo, porque eu vou te explicar 4 coisas fundamentais para se treinar bem e no final eu vou dar 3 segredos na prática para você não ter dúvida e medo de treinar sozinha. Oi, eu sou a Gabi e nesse canal eu ajudo as mulheres a aumentar a feminilidade, o amor próprio e a felicidade. Então já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos lá! Primeira coisa, você precisa entender que não existe receita de bolo. E até com uma receita perfeita nem sempre dá certo. Você já tentou fazer uma receita na sua casa copiando exatamente o que a pessoa falou e mesmo assim deu errado? Isso porque existem diversos fatores para uma receita dar certo. Você não usa apenas um ingrediente ou uma panela, você usa várias coisas. Do mesmo jeito no treino. No treino você não treina apenas um músculo e um aparelho, você faz vários músculos, vários aparelhos, é uma pluralidade de coisas. Então calma, não existe receita de bolo. E você não precisa tentar copiar a receita de ninguém. E isso não sou eu que estou falando. Dentro do treinamento físico, nós temos 10 princípios. E o primeiro princípio é a individualidade biológica. Nela, a gente precisa respeitar sempre o indivíduo, o corpo do indivíduo, as necessidades especiais daquele corpo. Para você entender melhor, eu vou dar um exemplo. Todos nós temos 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, certo? Mas, por mais que a nossa genética seja muito parecida com os nossos pais, o seu nariz nem sempre é exatamente igual da sua mãe. A sua boca não é exatamente igual ao do seu pai. E nem de ninguém à sua volta. Todo o conjunto da obra faz com que você seja especial. Mas a função é a mesma. E, ao mesmo tempo, nem sempre a função é igual. Então, o nariz serve para respirar. Mas você pode ter um desvio de septo e isso prejudicar a sua função. Ou o seu olho pode ser míope e prejudicar a sua visão. A função é a mesma, mas nem sempre vai ser igual para todo mundo. Não existe um padrão. Por isso, na academia, não existe um padrão de movimento. Porque, por mais que o bíceps faça esse movimento, tem pessoas que vão preferir fazer de uma outra forma. Vão ter pessoas que vão ter performance subindo até o final. Vão ter pessoas que vão ter performance subindo até a metade. E não vai longe. Uns anos atrás, fizeram estudos com corpos já falecidos e dissecaram. E encontraram que certas pessoas, no lugar do bíceps, que a palavra significa 2 cabeças, tinham pessoas que tinham 5 cabeças, outras pessoas que tinham 3 cabeças. Então seriam pentecips, né? Penta de 5, cips. Então tem pessoas que têm tríceps aqui no lugar do bíceps, porque tem 3 cabeças. Então a função é a mesma, nem sempre a função vai ser a mesma e a estrutura não é a mesma. Você entende que há muita diversidade? E aí, querem colocar na sua cabeça que existe um jeito único de fazer exercício? Você já viu que isso não tá batendo. Não existe lógica nessa afirmação. Por isso que eu falo que a gente tem que ter senso crítico. Ou seja, começar a criticar tudo que é comum, tudo que é muito falado. Será que realmente essa é a verdade? E como profissional do movimento, como personal trainer, eu falo, será que os outros profissionais do movimento, eles estão se dando ao trabalho de ter senso crítico? Ou eles só estão replicando aquilo que é vendível? A segunda coisa que você precisa entender é que existem 2 coisas para você fazer dentro da musculação. Primeiro, é o que o seu corpo precisa. E segundo, é o que você quer. Então, digamos que você tem aí algum problema na sua coluna e você quer fazer 1000 abdominais para ficar com a barriga trincadinha. O seu corpo consegue fazer abdominal com problema na coluna?
Nem sempre. Mas você quer a barriga trincada. Então a gente sempre vai ter que pôr em ordem de prioridade o que você consegue fazer e depois a gente vai no que você gostaria de fazer. E nós carregamos vícios posturais, problemas adquiridos ao longo dos anos, lesões, então a gente sempre precisa focar no que a gente precisa fazer naquele momento. Por isso que é tão importante o olhar de um profissional capacitado para olhar para o seu corpo em movimento e falar: opa, tá com um pouquinho de desvio aqui no pé. Opa, a coluna não tá bem alinhada. E aí vai escolher os exercícios certos para estimular a musculatura correta, para aí sim você conseguir fazer uma base do que você precisa e aí você começar a fazer aquilo que você gostaria de fazer para melhorar a sua performance. Porque se a gente começa a fazer só o que a gente gosta e a performance, a gente pode piorar ou ocasionar uma lesão no seu corpo. E eu sei que você não quer isso para você. Terceira coisa que você precisa entender antes da gente falar da prática é o seguinte: o resultado é a combinação de fatores estressantes. Ou seja, a única coisa que pode ser estressada no seu corpo são os seus músculos. E estressado não é estresse de preocupação, é um estresse de físico, é um estresse de desgaste. Então a gente precisa desgastar a sua musculatura para que ela fique mais forte. E aí nessa recuperação de ficar mais forte, vai aumentando, vai ficando mais evidente, vai ficando definido. E como eu falei, é uma combinação de fatores. Então tem pessoas que vão ficar com resultados fazendo 4 séries em pirâmide crescente. Vão ter pessoas que vão ter resultados fazendo 3 séries de 10 repetições. Tudo depende do ajuste entre estresse e adaptação. Estresse, adaptação. A gente estressa, o corpo se adapta. A gente estressa de novo, o corpo se adapta. É um ciclo sem fim. E a forma de estressar o seu músculo vai depender do seu corpo, de tudo que a gente vem falando, da função, do seu formato de músculo, das suas lesões prévias, do seu formato de osso. Tudo isso a gente precisa levar em consideração. E também a sua coordenação, que é muito importante nesse fator inicial de treino. Portanto, não se apegue ao certo e ao errado em relação a séries, em relação a peso, porque a gente precisa combinar fatores para dar certo para você. Porque tem muita gente que fala que 3 de 10 não resolve, mas eu conheço muitas pessoas que têm alta performance só fazendo 3 de 10. O grande problema é que pessoas que têm resultados, elas acham que o jeito dela é apenas e único, estritamente correto. E é muito radical pensar que só existe um jeito das coisas darem certo. Existem várias formas de você chegar no resultado final. E é isso que eu quero tentar explicar para você. Você não precisa se colocar dentro de uma caixa para dar certo, para ter resultado. E a quarta coisa é: a sua execução é única. Eu digo isso pois o jeito que você vai fazer um agachamento, por exemplo, é único seu. Por quê? Já foi comprovado que pessoas que têm o osso da tíbia, que é o osso da canela, maior ou igual à altura do osso do fêmur, que é da coxa, o agachamento dela, o tronco vai ser projetado mais à frente para poder compensar essa altura diferente. Pessoas que têm a tíbia mais curta vão precisar colocar o joelho mais para trás no agachamento. E não quer dizer que você está errado. Você só está fazendo o que o seu corpo consegue naquele momento. Então a execução, ela é única. E se você tá comigo desde o começo do vídeo, você já entendeu que não existe certo ou errado. E sim, o melhor para você e o não tão bom para você. Então esquece, apaga isso de movimento perfeito ou movimento proibido. Cuidado, tenha senso crítico. Não deixe qualquer um corrigir você. E se até uma pessoa qualificada te corrigir, vê se para você está sendo bom. Se você sente dor fazendo algum exercício, isso não é bom para você. Então procure profissionais
que entendam bem o seu corpo. Tá bom, Gabi, você falou, eu já entendi, mas como que eu faço isso na prática? Então vamos lá que eu vou passar 3 segredos para você. O primeiro passo é evitar lesões. Como assim? Dentro da musculação, existem 4 fatores que podem te gerar uma lesão. Então a gente precisa se prevenir nesses 4 fatores. E eu vou explicar um de cada vez para você entender. Então se quiser, pega ali um papel e uma caneta, volta nessa parte do vídeo para você tomar muito cuidado e não fazer isso nos seus treinos. Então a primeira coisa para evitar lesão é manter a lombar parada. A nossa lombar, ela é muito móvel, justamente para que a gente possa ter movimentos amplos, que a gente consiga andar, que a gente consiga virar para a direita, para a esquerda. E para isso, ela é muito macia, ela tem um grau de amplitude muito grande. E aí, quando a gente faz os exercícios, a gente precisa tomar cuidado para que essa lombar não fique mexendo para frente e para trás, principalmente, ou a depender de onde você está olhando, para cima e para baixo. Então, em movimentos principalmente que a gente mexe a perna, o glúteo, mais ainda, a gente toma cuidado para não deixar a coluna ficar solta, mole, e sim ela precisa ficar dura igual uma tábua. Portanto, evite de deixar sua coluna que nem uma minhoca e deixe ela bem reta, igual uma tábua, como eu disse anteriormente. Isso tanto nos movimentos que a gente trabalha o corpo livre, tanto o corpo no chão. Então perceba que a minha coluna tá retíssima. Evite ficar mexendo para cima e para baixo. Isso vai causar uma dor horrorosa. Já nas cadeiras, você precisa deixar essa barriga paradíssima, porque se você começar a permitir que ela se mexa, você vai sentir uma dor muito ruim. A segunda forma de evitar lesões é não fazer trava articular, principalmente em cotovelo e joelho. Gabi, o que é isso? O nosso corpo ele é muito inteligente. Então, para a musculatura descansar, quando a gente está de pé, por exemplo, o nosso corpo trava 2 ossos para que eles se equilibrem e não necessite da musculatura. Então vamos lá. O fêmur, que é o osso da coxa, ele fica exatamente posicionado em cima da tíbia, de uma forma que eles ficam em equilíbrio. E aí a musculatura da coxa, o quadríceps, não precisa fazer força para se manter em pé. Então você consegue ficar horas de pé, mas tenta ficar 1 minuto num agachamento. Você não consegue. Por quê? Quando a gente está em agachamento, esses ossos eles não estão equilibrados um em cima do outro. E aí, quem tem que fazer o trabalho é a musculatura. Já de pé, um osso fica equilibrado em cima do outro, encaixado, travado em cima do outro. E aí a gente consegue ficar horas ali, porque são os ossos que estão se equilibrando e não a musculatura que tem que fazer força. Porém, quando a gente está na musculação, se a gente trava esses ossos, a musculatura desliga. E aí fica liga, desliga, liga, desliga essa musculatura. E aí você vai gerar uma lesão. Porque os ossos, para eles ficarem posicionados e equilibrados um em cima do outro, eles batem o osso. E aí quando você fica, estica até o final, volta, estica até o final, volta, estica até o final, volta, você vai causando pequenos machucados nesses ossos. E aí você pode vir ter principalmente 2 nomes de lesão, que é a condromalácia, quando acontece no joelho, e epicondilite, quando acontece no cotovelo. Então, para evitar isso, você nunca vai esticar até o final até travar. Você só vai esticar, mas nunca travar até o final, também chamado de hiperestender. Para não ficar dúvida, isso é hiperestender, isso machuca, e isso é esticar. Em qualquer agachamento, isso é esticar. Evite hiperestender. No cotovelo, a mesma coisa, a gente só vai esticar e não hiperestender. Até nas puxadas, tome cuidado. Precisamos esticar e não hiperestender. Lembrando que se ficar alguma dúvida, põe aqui nos comentários que vai ser um prazer explicar para vocês. Terceiro jeito de evitar lesões é não fazer valgo
dinâmico e não deixar o seu pé chato. Gabi, o que é valgo dinâmico? Valgo dinâmico é quando os nossos pés e os nossos quadris não têm força suficiente. E aí o joelho, ele não tem aonde se estabilizar. E aí eles acabam se juntando para poder ter mais força. E aí a gente chama de valgo. E dinâmico, porque tem pessoas que ele só acontece em movimento, enquanto você está ali fazendo algo dinâmico. O principal de todos é o agachamento. Então é aquelas pessoas que agacham e na hora de subir, elas precisam juntar o joelho para ter força para subir. E lembra que eu falei que o problema às vezes começa no pé? Isso porque as pessoas elas têm pé chato ou durante o movimento dinâmico elas ficam com o pé chato. O que é o pé chato? É colocar o peso no dedão do pé, quase o dedinho saindo do chão. Então a gente precisa fazer o movimento reverso, ou seja, colocar o peso do pé lá no dedinho e na borda de fora do pé. E durante o agachamento, a gente colocar o joelho em direção ao dedo do meio do pé, principalmente na hora de subir. Isso vai salvar o seu joelho de uma condromalácia ou uma torção ligamentar e vai salvar também o seu pé de ter uma fascite plantar e o seu quadril de ter frouxidão nos músculos abdutores, glúteo médio, que se eles começarem a ficar muito ruim, vai ter problema na lombar. Então você entende que o nosso corpo, ele é toda uma construção. E às vezes o problema da sua lombar começa lá no pé chato. Então a gente precisa estar tudo em harmonia para conseguir fazer uma construção saudável. E a quarta forma de evitar lesão é tomar cuidado com a cintura escapular. O que é isso? É a junção do seu ombro com o seu tronco. E a gente chama de cintura escapular, porque cintura é uma forma de junção no latim, e escapular, porque quem faz essa conexão do braço com o tronco é o nosso osso escápula, que é as asas lá atrás. Então, se essa escápula ela não está funcionando bem, você vai acabar fazendo os movimentos com os ombros próximos ao ouvido. Então, tudo vai parecer que você não tem pescoço. E aí você vai começar a ter muitas dores no pescoço, na mandíbula, dor de cabeça e até pontada no ouvido. Então, para a gente evitar todos esses problemas, você sempre precisa deixar o seu ombro para baixo, fazendo força nas asas lá atrás para se juntarem em quase todos os exercícios. Isso, no começo, parece difícil, mas depois você vai se acostumando. E a minha dica é sempre fazer exercícios, ou se olhando no espelho, ou gravando, para você conseguir olhar e entender aonde que está a compensação, aonde que você está escapando no erro para evitar uma lesão. Esse foi o primeiro segredo, o primeiro passo para fazer uma musculação correta. Depois que tudo isso estiver encaminhado, a gente pode ir para o segundo segredo, o segundo passo, que é fazer os movimentos com a maior amplitude que você puder. Ou seja, na hora de fazer o braço, você vai ir bem para trás e bem para frente, bem para trás, bem para frente, bem para baixo, bem para cima. No agachamento, vai descer o máximo que der sem mexer na sua lombar. Sobe o máximo que der sem travar seu joelho. E aí a gente vai criando amplitude, porque quanto maior a amplitude, mais estresse estamos causando nesse músculo. E aí ele vai se recuperar, vai ficar mais forte, vai ficar mais definido. E aí quando você tiver esses dois passos entendidos na sua cabeça, o terceiro segredo é treinar, treinar, treinar. A repetição é o que vai fazer você ter performance. A repetição é o que vai fazer você acertar sempre. A primeira vez de tudo na sua vida não foi a sua melhor performance, concorda? Então, não é no treino também que a primeira vez que você vai fazer aquele exercício
primeira vez que você vai corrigir aquele exercício, você vai estar perfeito e confiante. Então a gente precisa repetir, 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 repetir sempre. Eu espero que você tenha entendido nesse vídeo que, primeiro, não existe receita de bolo. Não existe certo e errado dentro da musculação. E se alguém falar isso pra você, com muito amor no coração, você manda a pessoa ir pastar, ok? Porque ela provavelmente não sabe o que ela está falando, provavelmente ela está no senso comum. Mas você que tá aqui comigo, que ficou até o final, você não é igual a todo mundo. Você tem senso crítico, você é diferenciada. Então, sem mais delongas, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Pode mandar mensagem, eu vou ter o maior prazer de responder. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e agora se sintam mais confiantes para treinar. É isso. Super beijo. Até o próximo vídeo.